I've got sunshine. Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui ao vivo, 8h05. Agora, a partir de agora, o programa Boa Vida volta às 8 da noite, né? Acabou o programa eleitoral, tudo resolvido. E nós voltamos ao nosso horário de sempre, 8 horas da noite. Hoje nós vamos falar sobre a mulher, mas do ponto de vista hormonal, principalmente do ponto de vista hormonal. Como é que os hormônios mexem com a mulher ao longo da vida? E no climatério, na menopausa, quando as mulheres chegam nessa fase, muitas vezes elas ficam sem saber o que fazer, muitas vezes elas não acertam a reposição hormonal. Será que a partir de quando a gente precisa realmente repor os hormônios? Alguns especialistas, eles são a favor de repor os hormônios antes mesmo da falta deles. Outros não, já são contra. E a gente fica aí perdida, sem saber se vai ou se fica. Então, nós convidamos a doutora Maria Luísa Campos. Boa noite, doutora. Boa noite. É um prazer grande tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. A doutora Maria Luísa, ela é ginecologista endócrina. A gente não ouve muito falar de ginecologia endócrina, mas a gente vai saber por que ela tem essa especialidade atende além dos hormônios. O que significa ginecologista endócrina? Vamos saber no programa de hoje. O outro assunto é um assunto muito bacana, mas muito legal mesmo. É o Xantala. Tem falado aqui, de alguns programas para cá, que vai ter um curso de Xantala agora no dia 13, lá no Mandarim Spa Urbano. Xantala, eu me lembro muito bem de quando meus bebês eram pequenos, que eu ensaiava uma massagem Xantala nos meus meninos, embora eles tenham sido muito calminhos durante ali os primeiros meses. Mas mesmo assim, como eu gosto muito de toque, eu gosto muito de pegar, seja nos meus meninos, ou nas pessoas que eu amo, então eu ensaiava ali alguns movimentos de massagem. E se estava certo ou não, eu não sei, mas eles adoravam. Mas vamos saber certinho do que trata, como é essa massagem Xantala, porque é muito bacana que a gente saiba mexer com os nossos filhos, principalmente se o menino tem cólica, né? Porque tem crianças que têm cólica durante meses, e aí é um inferno, embora seja o paraíso. Então, nós vamos receber a Marcela Fluete, ela é doula e é naturóloga também. Então, Marcela, um beijo para você, daqui a pouco a gente te chama e a gente vai saber direitinho como é que vai ser esse curso de Xantala. Então, o programa Boa Vida está começando agora, sempre com assuntos muito bons e que você leva para o seu dia a dia. Daqui a pouco a gente volta, até já. I've got sunshine. Um sorriso pode estar presente em diversas formas. Começa na infância, com aquele sorriso janela. O tempo vai passando, mas a importância de um belo sorriso nunca passa. É para isso que o CBI trabalha, para que você possa sorrir livremente por todos os momentos da vida. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, traduzindo sorrisos em bem-estar. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. I've got sunshine on a cloud. Começa o programa de hoje mandando beijos para a dona Neuza e para a Nádia. A Nádia é lá da Oeste Distribuidora de Cosméticos. E a dona Neuza me acompanha ela fala aqui que me adora o programa e me acompanha desde a mocidade. Então, ela me acompanha desde ontem, dona Neuza. Obrigada, muito obrigada, um beijo grande. Ela se lembra até da época que eu estive no Flávio Cavalcante. Ela foi lá atrás mesmo. Um beijo grande para vocês, tá? Hoje a gente está falando aqui na nossa primeira entrevista com Maria Luísa Campos. Ela é médica, ginecologista endócrina. E eu começo exatamente com essa pergunta, Maria Luísa. Ginecologista endócrina, o que vem a ser? É uma especialização da ginecologia geral
e trata sobre o comportamento da mulher e a interferência dos hormônios. Que, aliás, interfere o tempo todo, né? O tempo todo. Então, muitas vezes, a gente dá o nome de uma doença e vai procurar o tratamento numa cirurgia às vezes era uma disfunção hormonal que resolveria, a gente conseguiria identificar e equilibrar e resolver sem maiores repercussões. Por exemplo, que tipo de doença, por exemplo, que de repente leva a mulher por um caminho de uma cirurgia, se de repente ela poderia ir por outro caminho não cirúrgico? Uma hemorragia uterina disfuncional. A mulher tem hemorragias, sangra demais. Independente do climatério, independente da menopausa? Antes, até jovem? Pode ser até jovem. Às vezes ela tem um mioma, muitas vezes esse mioma é culpado, é o vilão, e o coitadinho está lá, não é o verdadeiro causador desse sangramento. Às vezes existe uma disfunção endometrial, estrogênio dependente, e a gente consegue regular isso, às vezes, com hormônio, com reposição. E que incrível isso, hein? Olha, a quantidade de mulheres que têm mioma é muito grande. É muito grande. Eu mesma, se bobear, eu conheço assim meia dúzia de mulheres muito próximas a mim que tiveram ou têm problemas com mioma. E ficam naquela dúvida enorme se opera, se não opera, porque algumas mulheres têm miomas que elas operam, retiram, passa um pouquinho, ele volta a se manifestar, ele volta a crescer. Isso. E volta, e coisa assim, de meses. Porque o mioma, ele é estrogênio dependente. O crescimento dele é influenciado pelo hormônio. E aí, uma vez que o hormônio ele é produzido em demasia, de repente é o que está alimentando esse... Não, às vezes a mulher ela tem a disfunção, às vezes familiar, de produzir aquela... O mioma ele é um tumor, né? É um tumor benigno, é uma disfunção muscular do crescimento daquela fibra. Ela cresce em torno do próprio eixo, ao invés dela fazer parte da musculatura uterina. E aquilo ali, o ciclo menstrual influencia naquele crescimento, naquele desenvolvimento. E às vezes você diminuindo um pouco esse estrogênio, mesmo que ele não esteja aumentado, pode ser o estrogênio normal da mulher, mas muitas vezes um dos tipos de tratamento é você colocar essa mulher maior parte do mês com a progesterona mais alta, e aí você consegue compensar, atrofiar esse mioma a Entendi. níveis mínimos. E aí o mioma diminui? Diminui, chega até a sumir, a não ser identificado pelo ultrassom. Incrível, olha que essa especialidade, é uma subespecialidade da ginecologia. É uma subespecialidade. Não é comum a gente ver médicos ginecologistas endócrinos, não é comum. Não é uma especialidade nova, não é nova, mas normalmente o ginecologista ele vai mais para o campo cirúrgico, né? Para obstetrícia. Para obstetrícia, exatamente. Muitas vezes também a mulher não engravida e aí ela já procura um médico especialista em reprodução assistida, Direto, sendo que de repente pode ser aí uma disfunção hormonal também. Ovário policístico. Aham. Ela tem uma síndrome anovulatória, não é que ela não ovule, é que ela não ovula regularmente. Ela não consegue planejar aquela gravidez. Incrível.